A paz e a graça do Senhor Jesus, igreja linda. Olha eu aqui, gente. Vou matar a saudade daquilo que eu mais amo fazer e compartilhar com vocês esse livro lindão, que é o livro de Atos. Eu recebi o convite do pastor Marcelo para estar ministrando aqui no capítulo 18 de Atos. Fiquei muito lisonjeada, muito grata. Um beijo no coração, Marcelo, servo de Deus. E é isso, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá certo? Nós vamos tentar focar nesse capítulo maravilhoso e compartilhar o máximo que nós pudermos de informações para enriquecer aí a vida de vocês. Já houve o louvor, já houve orações, então vamos aqui direto ao ponto. O capítulo 18 do livro de Atos trata de um momento do ministério missionário de Paulo e que tem por destaque sua experiência com uma família específica, que é a família de Priscila e de Áquila. Temos muito que aprender com essa família, sabe? Tanto é que todo o capítulo ele norteia essa relação familiar, igreja, família, que existe a partir desse casal de missionários, casal de ministros do Evangelho. Então temos muitas coisas interessantes para abordar, mas antes de iniciar, me aprofundar nisso, eu queria fazer uma pequena síntese. Eu não vou ler o capítulo todo, nós temos que ser objetivos, né? O ideal é que você depois esteja pesquisando, né? Se aprofundando e analisando, né? Aquilo que está sendo ministrado. Mas vou pontuar alguns detalhes e à medida que eu vou pontuando, eu vou mostrar nas escrituras, tá certo? O que acontece? O imperador de Roma impede que os cristãos que lá estão permaneçam em Roma. Ele alega que eles estão tumultuando e ordena que eles saiam. Isso vai acontecer mais ou menos em 41. E é nesta ocasião que este casal vai sair da cidade e começar o seu negócio em outro lugar. Em 50, Paulo vem para este lugar, conhece esse casal, percebe uma afinidade de interesses, porque eles são cristãos e são trabalhadores de formação de tendas, que era o mesmo negócio de Paulo. Né? Era a forma que Paulo tinha de se suprir, né? de se sustentar. Então eles têm muito em comum. Eles são cristãos, são tementes a Deus, são fiéis a Deus e são fazedores de tendas. E aí começa um trabalho, né? Um trabalho deles juntos. Enquanto isso, Paulo ele vai estar sendo sempre aos sábados posicionado nas sinagogas para ensinar, para pregar para os judeus. E é interessante que ele ele só vai conseguir ter liberdade mesmo para fazer tudo isso quando chegam seus discípulos com recursos, né? E aí é quando ele, tendo um pouco mais de conforto financeiro, ele vai se dedicar mais à obra e menos ao trabalho secular. Mas aí o trabalho dele na vida dessa família já está, como é que eu diria, alicerçado. Certo? Olha só como começa a narrativa do historiador Lucas a respeito desse assunto. Lá no comecinho, versículo 1, ele diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Depois que chega Silas e da Macedônia, Paulo se dedica exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se a ele
E lançando-lhe maldições, Paulo sacode suas roupas e lhes diz: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre desta responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, esse momento da vida de Paulo, ele é crucial, porque ele marca historicamente, separa o seu ministério, que antes focava, embora ele sempre dissesse que era devedor tanto de gregos como de judeus, como de gregos, como de romanos, essa responsabilidade, esse compromisso de estar ensinando aos judeus, aos seus irmãos, né? Só que aí nesse momento há um divisor de águas, sabe? E Paulo, ele foca agora nos gentios, que é o verdadeiro, vamos dizer assim, ministério de Paulo. Paulo é o apóstolo aos gentios. Então, sendo assim, tem duas coisas que a gente encontra nesse trecho de Atos, que são assim bem, como é que eu diria, demarcadores. O primeiro ponto é essa afinidade da igreja, esse propósito da igreja de fazer a obra, de se reconhecer, de se encontrar, de se identificar, de trabalhar junto, sem concorrência, sem tomar lá da cá, todo mundo tinha tudo em comum e fazia a obra com esmero, né? Quando você lê a carta de 1 Coríntios, você vê Paulo elogiando muito esse amor, essa maturidade da igreja, do crescimento da igreja. Paralelo a isso, esse ponto na história pessoal do ministério de Paulo, né, da vida de Paulo, em que ele diz assim, pronto, foi até aqui, agora eu vou mudar a estratégia, eu vou mudar o foco. Isso também é muito interessante para a gente parar e pensar. Nossa vida cristã, a nossa carreira, ela tem um propósito ascendente, né? A ideia é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente avance. E às vezes, ou por questões de tradição, de comodismo, ou de falta mesmo de visão, de reino, a gente fica meio que embargado ali, meio que atolado, né? A vaca atolada. Porém, como é lindo agir do Espírito Santo. O que é que ele faz? Ele coloca as situações diante da gente, como eu preguei domingo para a nossa comunidade, né, para a nossa igreja, que às vezes é necessário uma montanha. Eu tenho, batido muito nessa tecla, porque às vezes as coisas a gente está vendo muito de perto, né, como se fosse com a lupa, e a gente não vê o todo, mas oxalá que todos nós tivéssemos uma visão ampla do reino de Deus, para enxergar as coisas pelo olhar espiritual, para ver por uma ótica abrangente que Deus está trabalhando, que Deus está construindo conosco uma história linda, né? Que é a história da igreja do Senhor. Atos continua sendo escrita agora num âmago espiritual, sabe? Eu acho tão interessante porque Atos, ele não tem um fechamento, uma conclusão, ele continua sendo escrito. Os atos da igreja, a história da igreja continua sendo escrita. E nós, quando olhamos para trás, não com apego ao passado de quem procrastina o futuro, mas de quem valoriza a caminhada, nós podemos aprender com eles, fazer melhor até, porque essa é a proposta do crescimento da igreja. E aí Deus permite, sabe, algumas situações que levam Paulo a parar e dizer assim, rapaz, mas peraí, será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? A outra coisa que nos chama a atenção nesse trecho da carta, da história da igreja, é que Paulo, ele não perde nenhuma oportunidade de fazer discípulos e de contribuir para que a igreja cresça, para que os irmãos amadureçam, para que os irmãos, sabe, abram a sua mente, sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Inclusive ele roga isso em Romanos, né? Ele assim, rogo, irmãos, eu clamo, eu imploro que vocês acordem, bando de cabecinha de pirulito, acorda, sejam prudentes, ofereçam a Deus um culto racional, deem razão e não se contentem com esse mundozinho, sabe, pequeno,
medíocre, mas antes sejam transformados pela renovação do seu entendimento. E aí então, com a mente de Cristo, você terá um entendimento de quão grande, maravilhosa, perfeita, graciosa é a vontade de Deus. E é aí que a gente vai perceber que a atenção do Espírito Santo para a igreja é revelar esse pormenor da característica de Paulo como pastor, de desejar que a igreja cresça. Para isso ele trabalha na vida desse casal. E você vai ver que esse casal ele é importantíssimo para o começo da história da igreja. Outro ponto interessante é que nesse primeiro momento, na apresentação, ele coloca Áquila antes de Priscila, ou seja, o marido, depois a esposa. Porém, no decorrer da história dessa família, a gente vai ver que o destaque deixa de ser Áquila, que muito provavelmente acredita-se que era alguém que se empenhava como provedor, como trabalhador, sabe? Eu acho linda a história desse casal. Porque Áquila, ele percebe como marido, ele tem um olhar de temor a Deus, essa é a minha leitura, por causa do que a gente vai ver na sequência, e ele deixa que a sua mulher trabalhe na obra com a liberdade do Espírito Santo, sabe? Então, muito provavelmente, o perfil de Áquila era muito mais assim, sabe, daquele provedor, daquele pastor administrador, daquele líder que tinha um talento para cuidar das coisas. E Priscila, ela começa a se destacar. De onde é que a senhora tirou essa ideia? É tradição que os escritos bíblicos coloquem nas suas citações a lista de pessoas pelo grau de importância. Era assim que era naquela época. No caso, por exemplo, da genealogia, citava-se sempre o primeiro filho, e aí ia a sequência. No caso da lista de valentes, ia o mais importante, e aí a sequência. Então, Paulo, que inclusive muita gente vai intitular de machão, né? Eu sou doido para Paulo, doido para conhecer, não vejo a hora. Né? Ele tem muito a falar e eu muito a aprender. Mas, embora muita gente tenha criado essa imagem de Paulo, de machista, por causa de um texto que deve ser analisado dentro do... Perdeu-se a sensibilidade a enxergar que Paulo também era um homem justo, sabe? Ele não olhava Priscila pelo gênero, ele olhava pelo vaso que ela era. E aí ele dá a ela a honra de ser citada em 6 vezes. Das 6 vezes, se eu não me engano, são 4 ou 5 vezes. Priscila está na sequência de importância ministerial acima de seu marido. Mas, para que a gente entenda isso e também possa aprender e contextualizar o que nós vamos aprender, né? Ou seja, praticar, trazer para a nossa realidade, vamos por partes. Primeira coisa é essa visão histórica, né? Que você pode comprovar, inclusive, como nós lemos em Atos, a partir do versículo 2, do capítulo 18, mas também tem uma referência sobre o trabalho, o crescimento e a participação relevante desse casal, e principalmente da mulher, da Priscila, tanto em Efésios, como na igreja de Roma, tanto na igreja de Efésios como na igreja de Roma, como dirigentes, como pastores. Também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, em Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5. Tá bom?
Eu não vou ler todos, porque a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Nós já estamos aí quase, Jesus, passa ligeiro demais, quase meia hora. Eu digo, Valha, chega, pastor Marcelo, me acorde. Romanos, capítulo 16. Ai, Jesus, já estou atribulada aqui com o tempo. Opa, gíria, né? Não, pra gente poder falar bem muito, sem cansar o povo e sem perder tudo que a gente quer compartilhar. Romanos 16, versículo 3, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Oh, glória! Então, assim, essa curiosidade dessas 6 citações do casal, das quais 4 mencionam Priscila antes de Áquila, quebra alguns paradigmas de que a mulher servia em determinados ministérios, em determinadas situações, mas esquecendo de que a casa é do Senhor, Ele é o cabeça, e Deus, quando Ele entrega seus dons para a igreja, Ele entrega à igreja. Naquele momento, quando Paulo está explicando os dons ministeriais, ele não está falando ao gênero, ele está falando à igreja. Quando ele cita as características relevantes desses ministérios, ele menciona os homens, por quê? Porque ele faz uma alusão do ministro na igreja com o homem da sua casa. E como a responsabilidade era notoriamente cobrada do homem, se o casamento não dava certo, não se entendia que a culpa era da mulher, a culpa era do homem, porque não estava cuidando da sua mulher. Inclusive, Jesus explica isso quando ele diz assim: cuide da sua mulher, né, dando a vida. Eu dei a vida pela igreja, né? Ame suas esposas, como eu amei a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Então, e aí sim ele começa a tecer, né, esse tapete lindo de informações, explicando e usando as referências históricas para explicar. É o mesmo ponto quando ele vai falar sobre as tranças, sobre os enfeites da mulher. Ele diz assim: não use, ele diz, que não seja esse o seu adorno, mas sim um coração obediente, temente, submisso. Ele não está dizendo que não pode, ele está dizendo que que isso é importante para que ela fique fisicamente bonita. Para Deus, mais importante é a alma, é o espírito, é o testemunho dela. É claro que isso sem anular a ordem e decência das coisas, da forma de se vestir, da forma de se comportar. E aí vem a repreensão para as mulheres que não eram sábias e ficavam constrangendo seus maridos. Por quê? Porque era responsabilidade do marido ensinar a mulher. Deus, ele queria que a mulher aprendesse, mas muitas mulheres hebreias nem saber ler sabiam, porque elas não tinham acesso. Quando elas iam ao templo, elas ficavam num local separado. Se ela tivesse menstruada, nem podia ir. Então, assim, cabia ao homem ensinar a sua mulher. E aí, quando ela começa a perguntar muito lá, vai aprender em casa com seu marido, que você está envergonhando ele. Em outras palavras, ele está dizendo: rapaz, você está dando testemunho de que o seu marido não está fazendo o trabalho dele, não está ensinando, não está sendo o pastor da casa dele, e por aí vai. Mas voltando para cá, quero correr contra o tempo. Nós só temos mais agora 15 minutinhos. Vamos correr. Ele vai dizer assim: Priscila e Áquila se convertem ao cristianismo e são expulsos de Roma. Isso em 41. Atos 18, versículo 2. Quando chega em 50, provavelmente historicamente falando, né, com alguma falha de um ano para trás, um ano para frente, vai depender, porque há um erro aí no calendário histórico da data, né? Não sei se vocês já tiveram acelerão ainda mais detalhes, mas só para vocês entenderem, há sempre um declínio. Nós temos aí uma diferença de fuso de horários, de dias,
né? O sol parou mais de uma vez no céu e por isso já abre uma lacuna no calendário, no tempo. Esticando a baladeira, nós temos uma falha de quase 3 anos. É como se quando nós começamos a contar 01 ano, né, o primeiro ano depois de Cristo, já tivesse havido uma lacuna grande, tá certo? Por isso que os historiadores, os estudiosos, ai, ai, corre de guida. Os estudiosos, eles sempre fazem essa alusão. Período de, né? Período de. Eles usam alguns fatos, vamos dizer assim, como, por exemplo, a contagem da população, né? Que são os censos, para ter uma noção do período, né? Nascimento de Cristo, né? De abril a junho, né? Alguns quer puxar a baladeira para não mostrar um erro tão grave, aí bota março, mas é de abril a junho. Jesus nasceu nesse período, né? Por aí vai. Mas vamos lá. Aí Paulo vem, fica com eles, eles vão trabalhar juntos. Paulo agora com recurso financeiro deixa, né, um pouco, vai se dedicar à obra, né? E nós vamos ver em Efésios, nós vamos ver que não necessariamente se sabe o tempo exato, já que depois que são citados no texto bíblico como estando novamente... Então, quando Paulo sai, agora determinado a implantar igrejas entre os gentios oficialmente, ele leva a pastora Priscila e o pastor Áquila com ele. E aí, a Bíblia não menciona exatamente quando isso acontece. Acredita-se apenas que a sequência é essa. Que eles vão, né, voltar para Efésios, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Provavelmente por causa da prisão de Paulo e da preocupação de Paulo para que haja líderes idôneos, segundo o coração de Deus, com o perfil ministerial, que também é imprescindível na implantação de uma igreja. Gente, eu uso muito essa expressão implantação, para ver se eu inculco na cabeça das pessoas para abrir uma igreja. A igreja não é ponto comercial não, doido. Não é mercearia, não é bar para abrir. A igreja, ela é implantada, ela nasce a partir da necessidade da expansão do reino de Deus para um propósito específico, é que nós somos chamados, né? Então ele vai com Paulo, eles vão com Paulo, e acredita-se que eles retornam a pedido de Paulo para cuidar da igreja, juntamente com outros discípulos que ele já havia capacitado para serem pastores. Priscila e Áquila são exemplo de trabalhadores, cooperadores da obra de Deus, dedicados, fiéis, que se empenham a copiar, né, seu discipulador, seu líder. Como Paulo mesmo disse, sejais meus imitadores. Provavelmente não. Acreditamos que pelos frutos desse casal, que tão bem ministraram como pastores em Efésios e em Coríntios, que eles foram sim fiéis. Inclusive quando Paulo elogia o casal, ele diz assim, ao ponto de arriscar suas vidas para proteger a minha vida. Esse deve ser o nosso legado, igreja. Nós devemos fazer discípulos que sejam nossos imitadores, mas para que eles sejam nossos imitadores e não venha sobre nós o sangue, precisamos ser imitadores de Cristo. Quando Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, não porque eu sou o bambambam, mas porque eu estou me esmerando em imitar o meu bom pastor. Então, é importante que a igreja imite. E para que ela nos imite como líderes, como pastores, precisamos nós ter temor de Deus para sermos bons imitadores dos nossos pastores. E oxalá que os nossos pastores sejam imitadores dos seus pastores. Todo pastor precisa de um pastor. Não dá para andar só. Não é bíblico andar só. Paulo não andava só e era o supra-supra. Paulo era o supra-supra. O negócio lá era top.
Mas ele queria estar cuidando de pessoas. E é notório que ele também se deixava cuidar por essas pessoas. Porque quando ele diz assim, eu os louvo e agradeço a Deus pela vida deles, que me amaram, que foram fiéis ao ponto de arriscar a sua vida por mim. Paulo está dando honra a eles, reconhecendo que eles foram fiéis em amor. Precisamos ser fiéis em amor. Fiéis em amor e temor. Porque também se o pastor não é um pastor, é um cão, pula fora, hein, neguinho? Pula fora, porque senão tu vai aprender errado e vai fazer errado. Né? Porque assim como existem bons pastores, queridos, existem os cães, aqueles que levam na mordida. Mas isso é assunto para outro professor aí, viu? Eu vou deixar essa bomba atômica aí para outro. Vamos voltar para cá. Então, eu queria fechar com 3 pontos daquilo que mais me chama a atenção nessa relação pastor-igreja, igreja que vai crescendo e vai produzindo pastores para cuidar da igreja e dos pastores, cuidando deles e sendo cuidado por eles. Eu acho isso lindo. Primeiro ponto, Priscila e Áquila são exemplo de trabalhadores na obra de Deus, dedicação, fidelidade. Não se cansam para os seus mestres. Tem pessoas que quando aprende, acha que não precisa aprender mais nada. Eu hoje, queridos, recebi no grupo de discipuladores um elogio da pastora Rosinha, que casou, hoje ela é viúva do pastor Marcelo conhece, né? Acredito que o Marcelo conhece, porque o Marcelo fez seminário na mesma época que o Marcelo. Marcelo e Rosinha, eu tive a oportunidade de ter um tempo com eles, de discipulá-los, de estudar com eles, ensinar a Bíblia a eles. Era professora de escola bíblica deles, né? Que eu era professora dos casais, dos adultos, né? E ela hoje fez um elogio para mim que eu fiquei sem palavras. Aí eu botei lá assim, só assim, né? Agradeço, recebo essas palavras, me alegro, mas recebo com tremor e temor diante de Deus, porque irmãos, é muito bom a gente ser elogiado. É hipócrita quem disser que não gosta de elogio. A gente não pode perder o foco e nem se ensoberbecer. Mas quando a gente reconhece em Cristo, nós estamos dando honra a Ele, porque o talento é dele, a capacidade é dele, Ele só nos escolhe. E eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido. Nada me realiza mais, gente. Eu amo isso aqui. Eu tô aqui na adrenalina. Parece que eu tô diante de centenas de pessoas. Eu fico doida. Por quê? Porque eu sou doidinha. Por isso. Pelo aprendizado, pela sala de aula, sabe? Por abrir um livro, cheirar. Oh, glória! Eu gosto de aprender, mas também gosto de ensinar. Gosto de multiplicar. Então eles eram um casal fiel, que se esmerou e superou, acredito, as expectativas de Paulo, ao ponto de Paulo citá-los por 6 vezes. Por 6 vezes. Das quais, aí eu puxo para nossa sardinha as menininhas, oh glória, as menininhas de Jesus, as princesinhas de Jesus. Ele cita Priscila num patamar de honra 4 vezes dessas 6. Segundo ponto, porque deram exemplo de como trabalhar em conjunto na obra de Deus. Marido e mulher andando junto, cada um reconhecendo o talento do outro, a capacidade do outro, e não ofuscando, oprimindo, subjugando, colocando para trás o tempo todo, competindo. Sabe? Precisamos aprender a não competir entre nós, queridos, por nosso. O reino é do Senhor. Nós somos seus e nós, em algum momento, tentarmos roubar a glória que é dele para nós, ele tira, meu amigo. Ele bota para escanteio, ele mete na pé. Porque o reino é dele, a obra é dele. Ele é que é o Senhor. E esse é o propósito de Deus para a igreja, que a família ande junta. Assim, sabe? Juntos. Um reconhecendo o que precisa do outro. Um se enxergando no outro, porque o outro sempre nos revela. E não competindo. Dentro de casa, quem canta de galo é o galo. Quando não tem galo, aí a gente se vira, né? Quem canta de galo sou eu aqui em casa, né? Mas mesmo assim, é o tempo todo aí João Pedro. Por quê? Porque João Pedro tá um adulto, tá uma cidade de ter seu próprio território, né? Para cantar de galo. Esse é o ciclo natural da vida. Crescer, né? E se multiplicar.
Mas, sabe, não precisa ser assim. Antes eles andavam assim. Quando o homem e a mulher foram criados, Deus disse, sujeitai todas as coisas a vós. Era para juntos. Mas aí, por causa do pecado, dessa coisa de pecado que entrou na história, o que foi que aconteceu? Passamos a ficar um diante do outro o tempo todo, ó, né? Sabe? Eu é que sei. Ah, eu só fiz isso porque você fez. Ah, não sei o que, né? Mas esse não é o propósito original de Deus para a vida dos seus filhos. E na igreja, Deus que está construindo conosco uma nova história, agora pela nova natureza de Cristo em nós, porque nós somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o nosso comportamento precisa também ser coerente com a nossa pregação, andar junto, construindo juntos. Reconhecendo no outro que você sabe fazer isso, mas quem sabe fazer melhor isso é ele, e dando a ele então tal honra, e vice-versa. Não colocando a mulher sempre para fazer determinadas coisas e na hora de colher os mouros, assim, ela sabe muito, mas mulher não ensina na igreja, quem ensina é homem. Eu não disse isso não, gente. Como eu já ministrei antes, aquilo ali é uma situação específica para uma situação específica. Porque a igreja para Deus não é gênero. A igreja para Deus são pessoas. Então, sem vaidade, sem competitividade, pelo contrário, honrando-se mutuamente. Honrando-se. Terceiro e último ponto. É especialmente interessante perceber que daquele casal, quem se destaca em importância ministerial é a mulher. O que fugia completamente do padrão daquela época. Porque Deus faz assim, queridos. Ele honra quem tem honra. Pense comigo. Deus, ele me deu o talento de multiplicar. Eu tenho o talento de usar a voz. Minha irmã, inclusive, é uma consultora, inclusive já renomada, já tem destaque aí no secular, né? Já ganhou bastante, ó, vive bem, carrão, portadão, né, bonitão. Acho que é importado o carro dela, nem sei. Eu sei que é um carrão bonitão. Eu ando no meu teco-teco, mesmo lugar, só que vai um pouquinho mais devagar. E com menos pessoas dentro, porque não cabe. Mas o que eu quero dizer é que a minha irmã, ela galgou uma carreira como consultora, como palestrante, que merece elogios, que merece reconhecimento. E eu me sinto envaidecida no sentido positivo quando ela me elogia. Foi outra que essa semana, acho que era Deus já me preparando para ministrar essa aula, que essa semana ela assistiu uma das minhas aulas de quarta-feira, né, que é o estudo bíblico, e aí no privado ela disse assim, minha irmã, eu não me canso de lhe ouvir. Você definitivamente tem um dom da palavra, um dom de falar, um dom da comunicação. E aí, glória a Deus, isso é coisa de Deus, não é coisa de Guida não. Mas eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento dela. Porque eu sei que eu tenho esse talento, eu sei que eu tenho esse dom, porque foi Deus que me deu, e ele disse que estava dando, e disse para qual propósito estava dando. Mas é importante que isso também seja, sabe, aberto para outras pessoas. Porque pense comigo, se você é um excelente, uma professora de mão cheia, aí só porque você é mulher, você vai para a escola bíblica e fica lá, olhando um cabra velho, que só porque é homem, faz o que você estava fazendo, ensina lugar, e ensina errado, é negligente na preparação da aula, fica só naquela superfíciezinha daquela revistinha. E eu vou dar meu testemunho porque a gente tem que falar da vida da gente, não da vida dos outros. Mas quantas vezes eu voltei para casa chateada, dizendo para Deus que não ia mais, porque era o único dia que eu tinha para descansar, que as minhas folgas eram quinzenais. Então eu trabalhava a noite toda, de manhã chegava em casa, me banhava, comia alguma coisa, arrumava meu filho, ia a pé, andava 6 quadras a pé para a igreja, para a escola bíblica, para voltar, para ajeitar a casa, ajeitar a roupa da semana, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer seminário. E aí quando eu devorava no ônibus a revistinha.
daquela aula, aí saía marcando as coisas. Aí quando eu chegava, o bendito do nosso irmãozinho, bichinho, acho que é porque ela tava cansada, tava velho, ficava, sabe, naquela mesmice, naquele arasmo, sabe, naquele enchimento de linguiça ali, só empurrando com a barriga aquela aula. Era uma aula enfadonha, é um negócio assim meio só Jesus na causa. Quantas vezes eu fui para casa zangada dizendo que não ia mais. Aí Deus, você vai sim, eu tenho um plano. Ele tinha um plano, eu tinha que ver o que me incomodava, o que me entristecia, porque ai de mim se eu repetisse o mesmo erro. Irmãos, para a honra e glória de Deus, eu já estava, acho que era no último ano do meu seminário. O irmão teve um problema, adoeceu, viajou, sei lá o que foi, ele não pôde dar aula e avisou com antecedência ao pastor, era até o pastor Cacau. E aí ele disse assim, irmãos, não vai ter porque fulano tá... Me lembro que foi a Nelizinha. Assim, e por que você não bota a Guida para dar aula para nós? A Guida já está aí terminando o seminário dela, não tem uma turma aqui na escola bíblica. Bota a Guida para dar essa aula para nós. Uma senhorinha assim, sabe? Não sei nem se ela ainda é viva, bem velhinha, com a mais linda dele. Aí ele olhou assim pra mim, eu acho que o Cacau vivia, sabe, naquele estreito, né? A Guida, mulher, né? Tinha sido rechaçada, repudiada, abandonada pelo marido, né? Vivia na igreja. Eu era nova, bonitona, só filé. Deixa ela no canto dela. Eu acho que ele vivia esse impasse, né? Mas aí eu só sei que ele disse assim, Guida, tu dá conta? Aí, acho que foi até a Rosinha, foi a Nelly de novo. Pastor, ela já respondeu, foi o questionário da revistinha todinha. Ela faz atribular o fulano porque ela fica fazendo pergunta. Deixa a menina fazer a obra, pastor. Ele, pois tá bom. Aí eu lembro como se fosse hoje. Naquela época era um salão, né, a igreja, aí os jovens ficavam num assim, num canto, e nós ficávamos perto da porta da saída da igreja no outro. Quando terminou a aula, irmãos, eu estou dizendo isso para a honra e glória do Senhor. A turma, que era só de adultos, só de casais, aplaudindo de pé ali pra mim, se levantou. Aí lá vem o Cacau, sério. E aí, parece que gostaram, né? Aí disse, pastor, não sei como é que o senhor vai resolver o problema, mas agora a gente não quer que o senhor troque mais não. E, irmãos, e foi assim que eu me tornei a professora da escola bíblica da turma maior da igreja. A turma mais madura, sabe, mais preparada que eu... Ai, que coisa linda que Jesus faz. Mas essa é a questão. Nós não podemos deixar, irmãos, que os tabus, que os preconceitos se sobreponham ao senso, ao bom senso. A obra de Deus não se faz por gênero, se faz por homens e mulheres cheios do Espírito Santo e com capacidade, que estudaram, que se dedicam e que não se cansam, Esse fato demonstra com clareza que as mulheres têm, na obra do Senhor, na obra de Deus, a mesma importância, o mesmo valor que os homens. Para concluir e encerrar, avancei. Passei 5 minutos, viu, Marcelo? Não dá carão não, foi só 5 minutos. Para concluir, penso que esse exemplo de Prisca, porque Priscila é diminutivo de Prisca, tá certo? Penso que esse exemplo de Prisca deve nos abrir o entendimento. Que nós devemos ser generosos e humildes para permitir que a obra de Deus flua, desde que haja santidade, capacitação, temor, humildade, dedicação, zelo, compromisso, que são as características desse casal e principalmente de Priscila, que já foi mencionada, não quero ser repetitiva. A igreja não pode ser vista como um mercado de trabalho, onde quem é homem ganha mais do que quem é mulher, como no secular, que as mulheres, até hoje, né, estatisticamente comprovado o que eu estou dizendo, as mulheres fazem as mesmas funções que os homens, mas infelizmente, na hora de pontuar, mesmo que elas estejam fazendo iguais, ou até melhor que os homens, elas sempre ganham menos. A igreja não pode ser vista dessa forma. A igreja é feita por famílias, vamos na obra do Senhor, e não por gênero. Oxalá que as mulheres tivessem mais oportunidades, fossem mais
como é que eu diria, mais livres, eu acho que essa é a palavra, livres. Ainda tem muita mulher com medo, que acha que se ela se destacar, ela vai estar constrangendo, vai estar, né? Aí fica sempre, sabe, adiando, se escondendo. E oxalá que os homens vejam isso com bons olhos, né? E não com preconceito. Por fim, que as famílias trabalhem juntas. Lindo demais quando a gente vê o pai pregando, a mulher recebendo ali, ou a mulher pregando, o homem recebendo ali, os filhos pregando, ou ministrando louvor, ou ajudando. Eu fico toda envaidecida quando eu estou pregando, que quando eu menos espero, lá vem meu filho com um copo com água e coloca ali para mim, né? Para eu hidratar a garganta. Isso é lindo demais. Família junta, toda junta, servindo ao Senhor. Eu sou apaixonada por esse capítulo, me senti lisonjeada pelo convite e espero ter honrado, né? Espero ter correspondido. E queria deixar um cheiro bem grande para os casais aí da Lagoa Redonda, que são um exemplo esmerado, né? Eu quero falar bonito? Um exemplo que só me alegra de ver. Casais trabalhando ali, ó, ombro a ombro, de mãos dadas. Mulheres pregando, homens louvando, mulheres ensinando, homens trabalhando na cozinha. Aleluia! Mulheres ali, sabe, do lado dos seus maridos, e os filhos tudo assim, só olhando e dizendo assim, poxa, quando eu crescer eu quero um esposo assim. Ou então, nossa, eu já sei quais são as características que eu procuro numa esposa, né? Eu quero que a minha família seja assim como a dos meus pais. E, para fechar com chave de ouro, né, que a minha oração seja também a sua oração, para que a igreja cresça, que mais igrejas sejam implantadas e que o reino de Deus seja expandido e que as circunstâncias não sejam vistas para nos botar para trás, como no caso da introdução dessa aula, mas para nos impulsionar para a frente, sabendo que quando superarmos aquele obstáculo, nós olharemos para trás e nos orgulharemos de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, mantendo firme a minha fé. Senhor, abençoa a tua igreja, te glorifica na vida deles, que o Senhor ministre em seus corações o crescimento, sabe, o desejo de aprender mais, de multiplicar, de reproduzir aquilo que tem recebido com fidelidade, com zelo, com amor, com compromisso. Que o Senhor seja manifesto na vida deles, hoje e sempre, e que a tua bênção, Senhor, se expanda, não só pela Gileade da Lagoa Redonda, não só aqui pela nossa Gileade do Passaré, mas por todas as igrejas do Senhor até os confins da terra, para que tu venha, Jesus, para que tu venha nas nuvens buscar a tua noiva. É assim que eu creio, por fé agradeço, ministrando a bênção do Senhor na vida de todos. Amém! Tchau!